dia, crianças do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver um vídeo para auxiliar vocês na atividade dessa semana, de língua portuguesa. Então, nós vamos estudar as palavras com C e si, escritas com C, e G e Gi, escritas com G. Então, agora nós vamos estudar essas palavras para a gente poder fixar o conhecimento. Crianças, na semana passada nós vimos o vídeo falando da cedilha. Então, a gente já aprendeu que a cedilha a gente só utiliza antes do A, do O e do U. Não tem palavra com uma aqui, mas a gente aprendeu que a cedilha é sempre antes do A, do O e do U. Ué, tia Carol, e o E e o I? Quando eu tiver E e I com o mesmo som aqui da cedilha, eu utilizo o C normal, eu não utilizo cedilha. Vamos ver aqui algumas palavras. Circo, tá com o mesmo som da cedilha, né? Mas como aqui eu tenho o I, então é o C normal. Cenoura, do mesmo jeito. Eu tenho aqui o E, então é o C normal. Cebola, eu tenho aqui o E, então é o C normal. Alface, eu tenho o E, então é o C normal. Eu não uso cedilha. Então, vamos reforçar o conhecimento. Eu só utilizo a cedilha antes do A, do O e do U. E quando eu tiver o E e o I, eu vou utilizar o C normal, como nessas palavras que nós estudamos aqui: circo, cenoura, cebola e alface. Vamos então ver mais essas palavras aqui. Abraço, aqui eu tenho o O, então eu utilizo cedilha. Macio, aqui eu tenho o I, então antes do I eu utilizo o C normal. Cigarra, aqui eu tenho o I, antes do I, o C normal. Aqui eu tenho açucareiro, U, então antes do U eu utilizo cedilha. Crianças, aqui eu tenho A, antes do A eu utilizo o cedilha. E aqui eu tenho cebola, então antes do E eu utilizo o C normal. Então, nós vimos que essas palavras aqui, o C, ele tem o mesmo som. Só que a gente só utiliza o cedilha antes do A, do O e do U. Sempre que eu tiver o E e o I, eu vou utilizar o C normal. Agora, nós vamos estudar as sílabas G e Gi. G e Gi, escritas com G. Primeiramente, vamos ler essas palavras aqui comigo. Galinha, gorila, canguru. Nessas palavras, o G, ele representa o mesmo som que nas palavras abaixo. Vamos ver essas palavras abaixo? Gelo, gemada e girafa. Então, tá perguntando se o som do G nessas palavras acima é o mesmo som dessas palavras abaixo. Não é, né, crianças? Aqui eu tenho Gá, Gó e Gu. E aqui eu tenho G, G e Gi. Então, o G aqui, ele tá com som diferente. Por qual motivo que ele tá com som diferente? Por causa dessas vogais aqui, o E e o I. Sempre que eu tenho o E e o I depois do G, eu vou ficar com esse som parecendo o J. G, G e Gi. Parece o som do J, mas a gente vai escrever com o G mesmo. E quando eu tenho o A, o O e o U, ele vai ficar com o som de GU. Gá, Gó, Gu.
Então, vamos agora ver uma lição que a gente vai lembrar dessa palavra e a gente vai lembrar dessa lição também. O poder da gentileza. Gentileza, que palavra linda, né, crianças? É uma palavra que a gente utiliza todos os dias na nossa escola, na nossa aula. A gente utiliza ela com os nossos colegas, a gente utiliza com os professores, a gente utiliza no nosso lar, com a nossa família. A gentileza é uma virtude que nós devemos cultivar todos os dias na nossa vida. Por que a gente não gosta que as pessoas nos tratem com educação, com carinho e com gentileza? A gente não gosta que as pessoas sejam gentis conosco? Então, da mesma forma que a gente gosta que as pessoas nos tratem, nós vamos tratar a todos. Então, sempre vamos ser gentis com todas as pessoas. Essa lição aqui, nós já estudamos ela. Então, agora a titia não vai ler, a titia vai só recordar o assunto. É a lição daquele professor que foi lá no prefeito pedir auxílio para construir uma escola. Mas o prefeito disse que não tinha recursos, ele não tinha dinheiro naquele momento para ajudar o professor. E aí o professor foi então para um mercado. Lá nesse mercado, ele encontrou uma senhora. E aí a senhora achou que ele era empregado. Aí pediu ele para carregar as compras. Quando ele chegou na casa dela, ela pediu para ele auxiliar num jantar que ela daria mais tarde. E ele fez tudo o que ela pedia, com toda a educação, com toda a gentileza. E aí no final da noite, quem que estava lá naquele jantar? O prefeito, aquele que tinha conhecido ele na parte da manhã. E aí perguntou para ele: ué, professor, o que você está fazendo aqui nesse jantar? E aí ele explicou: eu estou auxiliando a anfitriã, eu estou auxiliando a dona da casa que está dando esse jantar. E aí o prefeito contou a história para aquela senhora, e ela é uma senhora que tinha posses, que tinha dinheiro, e ela ficou assim muito emocionada com a atitude do professor, que durante todo o dia ele auxiliou ela carregando compras, auxiliou ela trabalhando na casa dela, com muita gentileza, com muita educação. E por causa dessa atitude, o que ela fez? Ela então deu para ele os recursos para que ele conseguisse abrir uma escola para crianças que estavam muito necessitadas na cidade deles. Então, olha só, qual que foi a mágica para ele conseguir essa escola? Não teve mágica nenhuma. Foi a atitude dele de ser gentil, de ser cortês com aquela senhora durante todo o dia. Ela estava precisando de ajuda e ele poderia ter falado: olha, eu não vou te ajudar não, eu sou professor, eu tenho outras coisas para fazer. Mas não, ele foi gentil com ela e educado durante todo o dia. Ele plantou coisas boas e no mesmo dia ele colheu, porque graças a essa atitude dele, ele conseguiu os recursos para abrir a escola que ele estava querendo tanto para auxiliar muitas crianças. Então, aqui nós temos o poder da gentileza. E aqui a gente tem a sílaba que a gente estudou agora, né? O Gé, do Gé e do Gi, para a gente poder se lembrar que sempre que eu tiver o G antes do E e do I, eu vou utilizá-lo com esse som de Gé e Gi, parecendo o som do J, mas aqui é o G. Certo, crianças? Então, esse é o vídeo para auxiliá-los nas atividades dessa semana. Bons estudos e boas atividades. Até a próxima!